Keanu Reeves é um ator que caiu nas graças da cultura pop e atualmente estrela a famosa sequência de filmes John Wick, nos quais interpreta o papel do protagonista. Conhecido principalmente por seus filmes de ação, Reeves tem uma história muito emocionante e, de certa forma, também trágica. Você sabia que ele já esteve nas ruas por um tempo? Neste vídeo, vou contar a trágica história de Keanu Reeves. Olá, meu nome é Bombinha e você está prestes a conhecer mais uma real história aqui no canal Fatos Desconhecidos. Com certeza, o lugar certo para narrativas ocultas e curiosidades de todo tipo. Dessa vez, o assunto será a infância, a juventude e a carreira do astro Keanu Reeves, que começou bem longe do estrelato. Tendo feito 58 anos em 2 de setembro de 2022, Keanu nasceu na capital e maior cidade do Líbano, Beirute. Sua mãe, Patricia Taylor, era dançarina em um clube noturno da cidade quando conheceu o geólogo sino-americano Samuel Nolan Reeves Jr. Os dois se casaram e tiveram como filho o pequeno Keanu. Seu nome tem origem havaiana e significa brisa fria que passa pelas montanhas. Seu pai, Samuel, constantemente viajava por conta do trabalho e deixava a família no Líbano. Em uma de suas muitas viagens aos Estados Unidos, simplesmente abandonou o filho e a esposa. O casamento entre Patricia e Samuel estava terminado, mas Keanu ainda teve contatos esporádicos com o pai durante a infância. Aos 5 anos do menino, ele e sua mãe se mudaram para Nova York. Patrícia se casou novamente, dessa vez com um diretor da Broadway, chamado Paul Aaron. Posteriormente, foram morar em Toronto, no Canadá. Por isso, a cidadania de Keanu Reeves até hoje é canadense. Não bastasse o abandono do pai, mais uma vez, o relacionamento de sua mãe não deu certo. Mesmo assim, Paul continuou sendo mais próximo de um pai para Keanu ao longo de sua vida. Patrícia ainda se relacionou com um promotor de rock, Robert Miller, e o dono de um salão de cabeleireiros, Jack Bond. O garoto ia crescendo e, para lhe garantir um futuro melhor, sua mãe resolveu mudar de profissão. Ela aprendeu a costurar e logo se tornou figurinista. Com a grande quantidade de trabalho, frequentemente deixava Keanu com amigos ou babás. Um dos amigos era o cantor de rock Alice Cooper. Reeves, quando pequeno, não se assustava com as pessoas um tanto quanto estranhas que passavam por sua casa. Ele gostava de ver os ensaios de Cooper e até batia as mãos no baixo para ouvir o som. Não é à toa que posteriormente seria baixista da banda de grunge Dogstar. O canadense foi crescendo e seus maiores interesses passaram a ser o teatro e o hóquei. Aquele esporte que envolve tacos e patinação no gelo, lembra? Quando adolescente, era um bom goleiro no hóquei e até pensou em seguir carreira profissional. No entanto, não conseguia se adaptar à escola, tanto nos relacionamentos quanto em suas notas. Um fator que atrapalhava bastante era sua dislexia, que só foi melhor tratada quando adulto. Por conta desses problemas na escola, a opção escolhida por Keanu foi se dedicar ao teatro. Aos 19 anos, ingressou em uma escola de teatro chamada Lia Poslum. Nela, conseguiu sua estreia profissional em 1984 na peça Wolf Boy. No mesmo ano, teve um primeiro papel pequeno na televisão, atuando na série Hanging. A partir daí, começou a atuar em peças e filmes pequenos, como Young Blood, de 1986, interpretando um goleiro de, adivinha só, hóquei. Ainda em 86, foi para Hollywood em Los Angeles em busca de melhores oportunidades. Ele tinha $3 mil no bolso quando chegou na casa de seu ex-padrasto, Paul Aaron, que morava lá. Depois de atuar como um jovem rebelde no filme Juventude Assassina, começou a chamar mais a atenção de diretores e críticos. Apesar de ser mais velho, Reeves era frequentemente chamado para filmes adolescentes por conta de sua aparência. Ele sempre teve um rosto de mais jovem, o que lhe rendeu papéis como o de Theodore Logan, o Ted da sequência de filmes Bill e Ted.
Porém, o ator canadense gostaria de atuar em longas mais sérios e com personagens que condissessem com sua idade. Bom, a chance chegou. A oportunidade veio em Ligações Perigosas em 1988, em que atuou ao lado de Glenn Close, Michelle Pfeiffer e Uma Thurman. Seu papel não era lá muito grande, mas sua participação lhe rendeu uma boa reputação. Já com um pequeno prestígio, Keanu foi escolhido finalmente para ser protagonista de um filme que prometia muito. O diretor Gus Van Sant o chamou para estrear ao lado de River Phoenix, o filme Garotos de Programa, em 1991. E não é que deu muito certo. O filme foi um sucesso de crítica muito por conta da ótima parceria entre Reeves e o irmão de Joaquim Phoenix, River. Ambos não eram apenas colegas de trabalho, mas haviam se tornado grandes amigos. A vida do ator parecia estar muito bem, apesar dos traumas da infância. Mas o momento de calmaria não duraria muito. Sua carreira estava em franca ascensão e com muitos projetos a caminho quando sofreu um grande baque. River Phoenix tinha ido a uma casa noturna chamada Viper Room, que pertencia ao ator Johnny Depp, que inclusive se apresentava no dia. Lá, Phoenix utilizou substâncias ilícitas e pouco depois morreu por conta de uma overdose. Na época, Keanu estava filmando o grande sucesso Velocidade Máxima ao lado de Sandra Bullock. Ele ficou tão chocado que não comentou o caso por muito tempo e até deixou de fazer qualquer homenagem. Dizem até que ele não foi ao enterro de River. Por conta disso, o público em geral e a imprensa começaram a criticar o ator, situação que piorou ainda mais quando ele se recusou a participar do segundo filme de Velocidade Máxima. Mesmo assim, sua carreira de ator continuou fluindo. Em 1997, estrelou O Advogado do Diabo ao lado de seu ídolo, Al Pacino. O ápice da carreira de Keanu veio em 1999, quando foi o protagonista Neo do longa Matrix. A megaprodução de ficção científica revolucionou o gênero e estabeleceu naquela época Reeves como uma das maiores estrelas de Hollywood. A situação era realmente muito boa para ele naquela época, já que também se encontrava em um relacionamento. Tinha conhecido e começado a namorar a assistente de produção Jennifer Syme, uma jovem que era sua paixão. O amor era tanto que pouco depois Syme engravidou. Keanu provavelmente estava em um dos melhores momentos de sua vida, desfrutando de imensa fama no ramo do cinema, amando sua namorada e esperando uma garotinha chamada Ava. Infelizmente, a situação não durou tanto. Ava nasceu prematuramente de 8 meses e no mesmo dia em que veio ao mundo, deixou a nossa existência. A perda foi um imenso impacto tanto para Reeves quanto para Jennifer. E, infelizmente, o relacionamento acabou sendo abalado por causa disso. Eles se separaram, apesar de manterem a amizade. Porém, em 2001, Jennifer Syme sofreu um acidente de carro e acabou falecendo. Dessa vez, Keanu foi ao funeral e prestou condolências, apesar de manter a discrição. Por conta disso, durante décadas, o ator não demonstrou ter tido qualquer outro relacionamento amoroso. No ano seguinte, sua irmã, Kim, apresentou sintomas de leucemia. Felizmente, ela conseguiu superar e, por conta disso, Keanu doou quantias para hospitais de câncer e criou um fundo de pesquisa para a cura da doença. Mesmo com essas dificuldades, o ator continuou com seu prestígio no cinema e atuou em diversos filmes. Em 2005, foi premiado como uma estrela na Calçada da Fama de Los Angeles. Ao longo dos anos 2000, participou de vários projetos, como as sequências de Matrix, O Dia em que a Terra Parou e a adaptação dos quadrinhos da DC Constantine. Atualmente, seu papel de maior destaque é o do assassino treinado John Wick. Em 2014, foi escolhido para protagonizar o personagem, que acabou gerando sucessos de bilheteria e se tornou queridinho de muitos fãs de filmes de ação. 3 filmes de John Wick já saíram e um 4º está previsto para ser lançado. Apesar da grande fama, Reeves é conhecido por ser humilde e gente como a gente, digamos assim. Ele foi convidado há alguns anos para participar de um filme em que um mendigo ganharia na loteria. Para se preparar,
Keanu teria passado muito tempo na rua e tido contato com pessoas em situações miseráveis. Infelizmente, o filme não saiu do papel, mas gerou boas lições para o ator. Frequentemente, ele é visto andando de metrô, cedendo seu lugar para grávidas e idosas e promovendo outros atos que o fazem ter a fama de ser humilde e gente boa. O maior exemplo foi a origem do meme Sad Keanu, quando ele comemorou seu aniversário com um bolo no banco de uma praça e repartiu um pedaço para qualquer um que o pedisse. Felizmente, depois de quase 20 anos de ostracismo amoroso, Keanu parece ter reencontrado o caminho do amor. Recentemente, ele foi visto em eventos com sua nova namorada, a artista visual Alexandra Grant. Bom, a vida pode ser bem difícil e dura, mas Keanu Reeves continuou a trilhar seu caminho apesar de todas as dificuldades. E você sabia dessa trágica história dele? Na sua opinião, qual o papel mais marcante do astro canadense de Hollywood? Comente aqui embaixo e deixe o seu like se você gosta de vídeos sobre a real história dessas grandes personalidades. Muito obrigado pela companhia e até mais. Tchau!